Olá. Só enquanto o Instagram dá um tempo para chamar todo mundo. Boa noite. Se estiver me escutando bem, me vendo bem, só me avisa aqui para eu já saber, por favor, se o áudio tá bom. Já vou chamar aqui minha convidada. Oi, Liz. Ei, Júlia. Oi, Bebela. Vocês estão me escutando bem? Estou aguardando aqui a Luana entrar. Oi. Olá, tá me ouvindo Tudo bem? bem? Para mim tá ótimo. Ai, que bom. Se travar alguma coisa aí, vocês me avisam. Sentei É, correndo aqui. E aí, tudo bem? Tudo bem, que Ah, que alegria ótimo. participar. Obrigada pelo convite. E eu Fico muito agradeço por ter feliz. aceitado. Então, vamos direto ao assunto? Vamos lá, falar o Bom, negócio aqui. gente, para quem tá aqui pelo meu Instagram, essa é a Luana, mas eu vou deixá-la se apresentar, tá bom? E para quem não me conhece, né, que sabe pelo Instagram da Luana, eu sou Elze, eu sou psicóloga de Belo Horizonte e achei o Instagram da Luana através de uma live que a gente segue em comum, né? E eu apaixonei, né? Porque é algo que eu acredito muito e por isso eu decidi chamá-la. Então vou deixar a Luana se apresentar para que vocês a conheçam direitinho e a gente começa o bate-papo. Então, pessoal, meu nome é Luana Lima. A minha formação, eu vou falar um pouquinho da minha história ao longo da live, mas já vou me apresentar. Quem é essa Luana aí, né, que tá falando falar cura? Eu não sou psicóloga, não tenho formação em psicologia. A minha formação acadêmica, na realidade, eu sou nutricionista, né? Me formei em nutrição já há 11 anos e há um tempinho atrás decidi não mais atuar nessa área, não estava me sentindo realizada e resolvi usar um pouco da minha história de vida para ajudar pessoas, né? Então, o Uhum, Falar Cura, ele surgiu desse desejo de ajudar pessoas, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e passando sempre pela minha história, né? Então, se você entrar na minha página, faço o convite que depois, quando acabar essa live, você entra lá e conheça a minha página, você vai ver que tudo é relacionado a mim, a minha história, esse processo de fala que foi tão importante para minha vida. Eu sou de Porto uhum. Alegre, eu moro em Porto Alegre e é isso aí, por enquanto. Ai, que ótimo, que ótimo. Ô, Luana, como que você percebeu, então, a importância de falar no seu processo? Como que se deu esse processo para você? Foi a partir de quando? Teve algum evento que foi mais marcante para você? Então, eu posso falar de dois momentos, né? Eu Uhum, posso falar do primeiro momento que, em 2014, eu tive um episódio de depressão, né? Bem profundo. Eu morava no Rio de Janeiro na época e eu nunca pensei que pudesse ter depressão, assim. Eu sempre achei que era algo que nunca chegaria até mim. uhum, E tive uma depressão bem profunda, assim. E com a ajuda da minha família, fui convidada a fazer terapia uhum, e não queria fazer, não levava a sério a questão de fazer terapia. uhum. Falo isso tranquilamente, assim, eu sei que alguns psicólogos são bem acostumados com isso, né? Eu não Com queria fazer certeza. terapia porque eu não me reconhecia uma pessoa doente. Eu Uhum, achava que era um momentâneo. E fui para terapia. E no processo da terapia, eu fui descobrindo como era importante eu falar, né? Ter essa pessoa com esse olhar de fora, né? Essa pessoa que não está convivendo comigo, uhum, podendo me ajudar a pensar em algumas coisas que eu sozinha não conseguia. Então, esse foi o primeiro episódio em que eu percebi que era importante. Claro, foi num momento de trauma, né? Um momento bem uhum, delicado, em que eu fui fazer uma terapia. Então eu percebi que aquilo me ajudava e que me ajudou no processo da depressão. O uhum, segundo momento, que eu sempre conto essa história nas lives que eu tenho fazendo, tem a ver com um retiro que eu fiz. Eu sou católica e eu uhum, fiz um retiro ano passado, com meu esposo. E nesse retiro eu era convidada a dialogar.
E por que que eu tô falando isso? Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de falar. Embora as pessoas, ai, Lana, tu fala pra caramba. Eu falo de tudo, do céu, do sol, do mar. Aham. Mas assim, quando eu tiver que falar de mim, das minhas coisas, eu me fecho completamente. E Posso isso era uma fazer só um dificuldade, parênteses? claro. É, me É para, isso senão eu fico mesmo. aqui. Não, queremos te escutar. Mas é porque realmente é uma coisa que eu observo. Tem esse jargão, né, de que mulher fala muito, né? Mas é exatamente isso. As pessoas acham que as mulheres falam muito e algumas realmente falam, mas quando é para falar sobre elas mesmas, muitas vezes elas travam, elas não conseguem falar. Pode reparar, qualquer pessoa que fala demais, quando é É, para falar sobre alguma coisa íntima, né? Processo de psicoterapia acontece muito, né? Da demora de começar a falar sobre a vida mais íntima. Isso é muito comum. Só queria deixar isso mais marcado porque é muito comum. Mas vai lá, pode continuar. E eu acho que travou. Aí voltou. voltou. Aí. Voltou. Então, eu só queria deixar marcado isso aí, porque isso que você falou é muito verdade, viu? No processo de psicoterapia, é isso mesmo. E é uma autoanálise isso, né? Você percebeu em você, mas eu já deixo aqui mais aberto. Acontece com você e com a maioria, viu? É verdade, porque e tem muitas pessoas, isso dificulta, né? Porque a gente, mas eu falo, eu converso com as pessoas, tá? Mas o que que você anda falando com essas pessoas, né? Porque Uhum. falar de coisas aleatórias, todo mundo fala, É. né? Mas a gente falar e se auto-reconhecer, e se autoconhecer é um processo um pouco mais demorado e delicado. Uhum. E esse convite eu faço muito no Falar Cura, dessa autoanálise, né? Da gente olhar para nossa vida e poder perceber o que a gente é como pessoa, o que a gente consegue fazer, o que a gente não consegue. E quando a gente perceber isso, pedir ajuda. Sim. Né? É Uhum. muito isso que é o falar, é essa autoanálise. Então, eu Uhum. fiz esse retiro com meu marido e eu tinha exercícios de diálogo. Assim, eu tinha que fazer aquilo. A gente assistia lá uma palestra e tinha um exercício. Uhum. E eu no início eu dizia, não quero falar, não quero falar. Mas quando eu falava, nossa, eu me sentia, né? Eu até brinco assim, a melhor dieta que eu já conheci na vida sendo nutricionista é falar. É assim, a gente fala e o É. peso sai. Uhum. Aí eu comecei a fazer esse exercício, né? Se exercitar. E aí um dia eu pensei, gente, mas é isso, é eu falar cura. Aí eu comecei a pensar, aí eu pensei, será que mais pessoas sabem disso? Será que mais pessoas É. sabem que está nelas, elas podem começar esse processo? E daí surgiu o Falar Uhum. Cura, né? Foi aí que começou. Uhum. Que lindo. E hoje você tem trabalhado com mulheres, seu público específico são mulheres? Então, quando eu comecei a Falar Cura, o meu perfil do Instagram, ele era o meu particular, né? Eu não Uhum. abria separada, nada disso. Eu só comecei a falar. Então, quando o meu perfil Uhum. era Luana Lima, eu tinha homem, tinha mulher, tinha uma galera. E quando eu comecei a falar e trazer o conteúdo que eu queria trazer, houve uma explosão feminina, assim. As métricas do meu Instagram, 75% do meu público é feminino. Uhum. Então, assim, inevitavelmente, eu me direciono a elas, eu falo com elas. E porque, Uhum. como eu falei, tudo passa pela minha história, pelo meu matrimônio, minha maternidade, acontece o reconhecimento, né? Então, assim, Uhum. claro, tenho interações masculinas, tenho, mas elas não são tão é, grandes assim como a feminina. Uhum. Que bom. É, eu pergunto porque o meu foco aqui é na ansiedade, mas para as mulheres, né? Porque aqui no Uhum. Brasil, desculpa, o índice de ansiedade com as mulheres especificamente tem aumentado muito. E aí eu fico me perguntando, né, se essas mulheres, se elas conseguem falar, se elas têm quem as ouça, né? Muitas vezes elas também não têm quem ouça. Muitas também têm sim, mas tem mesmo preconceito ou não conhecem como que é o processo de psicoterapia e por isso não procuram. E tá tudo bem, a gente está aqui para desmistificar isso mesmo, né? Esse é o nosso papel. O meu papel, pelo menos aqui, eu me proponho a isso, a levar essas mulheres a entenderem que o processo de psicoterapia, ele não é nada doloroso, é algo extremamente renovador, né? Eu gosto de chamar assim. E tudo começa pela fala mesmo, né?
E eu quis conversar com a Luana sobre isso, porque como ela se propõe a falar mais sobre a importância da fala, né, nesse processo, para mim faz todo sentido. Então, antes, eu só queria falar uma coisa, que nem sempre foi assim, né? A gente nem sempre, né, nessa área de quem trata da saúde, mesmo você não sendo psicoterapeuta, você é terapeuta, né? E nutricionista. É, e aí, o processo de fala, então, como terapêutico, ele começou lá com Freud, lá na época, né? Lá na época que ele começou com a psicanálise. Só que veio sofrendo alteração. Não é da forma como começou com ele, do jeitinho como começou com ele. Por quê? Não sei como foi a sua experiência com o seu psicólogo ou psicóloga, mas muita gente não se sente à vontade quando é um psicólogo que somente escuta, né? E o que eu ouvia muito. Peraí, deixa eu tirar esse fone. O que eu ouvia muito eram pessoas que reclamavam de só elas falando e o terapeuta não falava nada. E muitas vezes é importante, então, você começar a falar, mas devolver um pouco daquilo que você fala para a pessoa para que ela volte com aquilo para ela ressignificar, né? Então, esse é um ponto. E aí, então lá quando o Freud começou, com a primeira paciente dele, ele percebeu, né, que ela simplesmente falando livremente, ele começava a pegar alguns pontos que eram relevantes para o processo de cura dela, né? E aí, eu queria perguntar para você, então, como que é a sua terapia? O que que você faz? Como que você trabalha, então, a cura pela fala? Vou deixar você livre para falar agora. Tá. Eu só tá falhando bastante o áudio pra mim. Você tá me escutando bem? Eu estou te escutando. Vê se. Não sei se para o restante também tá. Se tiver, vocês É. podem sinalizar aqui, tá? Que aí eu tiro o fone e deixo só o áudio do celular. Eu vou só. Tá, eu só vou aqui voltar aqui pro. Que até agora eu fiquei com bastante dificuldade de entender. De entender? Uhum. Deixa só eu voltar aqui. Você- quem tiver aqui, só dá uma respondida para mim se tá falhando o áudio e se tá cortando para vocês. Só para eu ter certeza, tá? Por favor, porque a Luana aqui para mim tá travada. Tá escutando, Liz? Você tá escutando ou não? Como que tá? Eu vou chamar a Luana aqui de novo, que ela deve ter caído a conexão dela, porque travou. Só um minutinho. Deixa ela aparecer aqui de novo, que eu já vou chamá-la. Só um minutinho. A Luana, aqui pra mim, ela caiu. Mas não tem problema não. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui, tá? Ó, seguinte. Peraí que ela entrou. Só um minutinho. Oi, Luana. Oi, Oi. voltei. Tá me escutando? Voltou. E aí, tá me Ai, escutando? desculpa. Caiu tudo aqui. Tô escutando. Acho que a minha internet não deve estar Acontece. muito boa. Eu, eu só não escutei a tua pergunta A que tu pergunta. fez. Bem no Uhum. finalzinho, assim, a tua pergunta. Tá. Não, eu só queria saber como que é o seu trabalho, então, com o pessoal que te procura. Como que você trabalha mesmo a fala com essas pessoas? Então, se vocês tiverem dificuldade, vocês me avisem aqui no chatzinho, porque de vez em quando trava o áudio pra mim, mas eu vou falando, tá? Vocês estão me escutando? Assim, faz 2 meses, né? O Falar Cura, ele começou oficialmente dia de abril. Então, assim, é Uhum. bem pouco tempo. E eu tenho me apresentado ainda, assim, eu tenho contado muito da minha história, porque eu acredito
que é através do reconhecimento, né? Quando a pessoa vem assim, nossa, olha a minha unha pintada que minha filha pintou, que vergonha. Vida real. Agora que eu vi. É, vida real. Porque assim, as pessoas elas se reconhecem, né? Elas se reconhecem na história, elas se reconhecem. Então, eu conto minha realidade, eu conto como é que foi comigo, como ainda é comigo em algumas situações. E isso atrai as pessoas, elas enxergam assim, nossa, eu também vivo isso. E como alguns assuntos são delicados às vezes, muitas vezes elas me chamam no direct. Grande das vezes elas me chamam, contam suas Uhum, realidades, né? E muitas vezes eu percebo que o que elas querem é ser ouvidas. O que elas uhum, querem é alguém que as escute. E porque a mulher tem essa coisa, tu pode falar mais assim, porque teu público é feminino e tu é psicóloga de mulheres. uhum. Mas eu percebo assim, a mulher ela tem essa tendência a se deixar muito de lado, né? Ela cuida de tudo, o seu autocuidado, o seu autoconhecimento. E muito do que elas trazem para mim é isso. Nossa, eu fiquei me preocupando com a minha família, com os meus filhos, porque e agora eu tô assim, agora eu já tô depressiva. Então eu tento ter essa conversa bem, sabe, de conversar, de escutar, de trazer um pouco da minha realidade. E quando eu percebo que algumas coisas são maiores, assim, eu sempre falo, como eu sempre deixo isso muito claro, eu não sou psicóloga, olha, eu acho que seria o caso de você procurar uma terapia, eu acho que é o caso de você buscar um profissional. Porque Uhum. o profissional, o psicólogo, ele é uma pessoa incrível, assim, eu acho que é um dom que vocês têm na faculdade, que vocês vão até tem uma chargezinha, né? Que é um nó, pessoa com um monte de nó na cabeça. E o psicólogo vai lá e vai tecendo, e daquele monte de nó ele vai fazendo, vai dando sentido, né, às coisas. Uhum. Porque muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo. E o psicólogo vem e consegue juntar os pontos e consegue trazer isso aí. Então, às vezes, nesse diálogo que eu tenho com elas que se aproximam a mim, procuro um terapeuta. Mas Uhum. quando eu percebo que é o simples fato de dialogar, eu gosto muito de conversar, porque quando a gente fala, a gente vai escutando aquilo que a gente está falando. E Uhum. muitas vezes, quando a gente está falando aquilo que a gente está escutando, a gente vai sentindo. E a gente vai sentindo de novo. E quando a gente vai sentindo de novo, às vezes a gente não sente da mesma forma, e a gente dá um nome, e a gente consegue lembrar de uma situação. Então, por isso que eu falo que falar cura. Porque a gente mesmo vai conseguindo dar esse sentido, vai conseguindo enxergar as É. coisas que na hora da explosão. Ih, travou Luana de novo. Não sei se travou para vocês. Se estiver travado, me avisa. Oi, voltou. Oi, Luana. Oi, tá me Oi, agora escutando? voltou. Sim, uhum. Travou de novo. Travou para as duas pessoas ou só a Luana, gente? Avisa aí, por favor. Só para eu saber. Travou as duas ou travou só a Luana? Oi, voltou. Aí, pode continuar. Tô te ouvindo. Ah, então tá, posso falar aqui uma coisinha? Você falou, tudo que você falou, eu concordo, concordo mesmo. E uma coisa por que que eu decidi voltar assim um pouco e falar mais especificamente para mulheres? Porque eu antes, né, do meu processo assim, na psicoterapia, eu comecei a falar mais aqui no Instagram para mulheres casadas, não só casadas, mas mães, né? Mas eu percebi que eu precisava fazer um movimento anterior, porque essas mulheres, quando elas se tornavam mães, elas chegavam já com algumas queixas, alguns machucados mesmo, assim, da vida,
né? E essas queixas, essas dores que elas levavam, é um processo que a gente pode trabalhar antes mesmo delas se relacionarem, ou quando elas estão em relacionamento, ou antes mesmo de planejar sobre a maternidade. Então, eu decidi começar antes. E a ansiedade, assim como a depressão, assim como outros problemas que as mulheres acabam levando para a psicoterapia, são coisas que muitas vezes, só se elas, não só, mas assim, poderia iniciar o processo de cura com a psicoterapia, mas não só com a psicoterapia. Por quê? Eu vou falar assim abertamente para vocês. Eu acredito que não é só o psicólogo que tem o poder de fazer com que essas mulheres ou com qualquer outras pessoas, né, saiam do ponto A e vá para o ponto B. Eu acho que qualquer pessoa que possua mesmo uma personalidade mais madura, ela tem essa capacidade, né? Então, eu não coloco o psicólogo lá no pedestal lá em cima, não, porque eu sei que todos nós precisamos passar por esse processo, né? Assim, de reconhecer que existem, sim, pessoas extremamente dedicadas com o outro, né? Mesmo que não sejam profissionais da psicologia nem da psiquiatria, e que podem levar, então, essas mulheres ou qualquer outra pessoa à maturidade, né? Mas aí, quando eu comecei lá, então, a trabalhar com essas mulheres, com essas mães, e são mães muito jovens, eu sentia mesmo essa falta de cuidado delas com elas mesmas. E muitas até sentiam um pouco de culpa, né, por não ter esse tempo, né? Só que era uma culpa dupla. Então elas sentiam culpa por não cuidarem delas mesmas, mas também elas sentiam culpa quando elas paravam e cuidavam delas e deixavam um pouquinho lá a criança chorar para poder tomar um banho em paz, né? Você é mãe, você sabe disso, né? Que às vezes tem esse sentimento. Só que como é que a gente vai cuidar das outras pessoas se a gente também não estiver minimamente bem, né? E eu fui percebendo então que essas mulheres precisavam dar um passo para trás e pensarem, né? Começar a pensar um pouco mais sobre isso. Elas precisam também do cuidado para cuidar ainda melhor das outras pessoas, né? Porque eu penso assim, Luana, vê se você concorda comigo. A gente fala que as pessoas mais importantes para a gente são aquelas que estão dentro da casa da gente, certo ou não? A gente costuma falar isso, né? Sim, Só que sim. aí, quando você vai ver aí dentro da casa, a gente tá de pijama o dia inteiro, de roupa rasgada, não está se cuidando, né? Não faz ali uma comida para que as pessoas que estão ali se sintam bem. A gente acaba deixando isso de lado. E só faz uma comida gostosa mesmo quando vai receber uma visita. Só se arruma para sair para ver outras pessoas. E aquelas pessoas que estão dentro de casa, elas ficam, né? Te conhecem assim. Claro, a gente tem que ter a nossa privacidade, né? E às vezes não querer fazer mesmo. E tá tudo bem. Só que tem que ser assim todo dia? Será que não dá pra gente mudar um pouquinho essas coisas, né? E levar mais beleza, levar mais coisa boa pra dentro da casa da gente? Eu acho que muitas vezes começa por aí, sabe? A Luana travou de novo pra mim. Travou pra vocês também? Me conta aqui se travou. Porque senão eu vou falando e trava. Travou? O meu também travou? Oi, voltou. De novo pra mim aqui. Travou, mas já voltou. Bom, você concorda? Você conseguiu me escutar, na verdade? Voltou. Escutei. Escutei. Você concorda, Eu não concorda? até fiz, acho que eu concordo, sim, faz umas 2 semanas, eu acho, ou 3, que, assim, a cada semana aqui no Falar Cura, eu trago um tema, trago uma temática, abordar, para eu falar um pouco, e faz umas 3 semanas que eu falei sobre autocuidado, e até a convidada da minha live foi uma consultora de imagem, e a gente falava justamente disso, do Uhum, nosso cuidado pessoal para poder cuidar dos outros, né? A gente deu o exemplo da sim. máscara do avião, que Uhum, quando tem uma turbulência no avião, cai a máscara, a gente tem que primeiro botar a máscara na gente, para depois botar a máscara no outro, né? Porque se a uhum. gente não botar na gente, a gente vai ficar sem oxigênio e morre antes de salvar o outro, né? Então, é a Com mesma coisa certeza. com autocuidado. Esse exemplo que tu dava dos mais próximos de casa, isso foi uma coisa que eu descobri ano passado, porque quando eu descobri que eu tava grávida do meu terceiro filho, ai gente, essas unhas aqui, tô com vergonha de ficar falando com essas unhas aqui. Quando eu descobri que eu tava grávida do meu terceiro filho, a minha segunda filha tava com 6 meses. Na verdade, Uhum, 5.
5 meses, quando eu descobri que estava grávida do terceiro. E isso foi um baque muito forte pra mim. Eu não soube lidar na hora, assim, com o fato de ter vindo uma gestação tão próxima uma da outra. E eu fiquei Uhum. meio largadona, assim. Eu fiquei meio, ai, tanto faz, sabe? A roupa que eu tô. E depois, quando o João nasceu, eu tinha 3 crianças para demandar. E um dia minha filha falou isso pra mim. Ela disse, mamãe, por que que você arruma a gente e não se arruma? E eu disse, Jesus do céu. Aí que eu parei pra pensar. É, porque a É. minha filha mais velha, ela é muito, muito direta, assim, ela é bem... E aí eu disse, Jesus, é verdade. É verdade, eu preciso ter Uhum, esse uhum. cuidado com os meus e além de ser com os meus, comigo, né? Porque assim, Sim. pelo menos pra mim, eu tenho esse ritual de acordar, eu arrumo meu cabelo, eu passo maquiagem, gente, eu passo maquiagem todo dia. Todo santo dia eu passo base, corretivo. Por quê? E agora, no tempo da pandemia, tá, mas tu em casa, não sei o quê, pra que esse maquiagem? Porque pra mim, eu me sinto mais produtiva, eu me Sim. sinto melhor, eu Uhum. me sinto, pra mim, né? Cada pessoa vai encontrar, enfim, aquilo que faz bem pro seu autocuidado, né? Eu sempre gosto de frisar, autocuidado não é maquiagem. Que às vezes a gente fala Isso. isso e a mulher entende, quer dizer que eu tenho que... Cada um vai encontrar o seu autocuidado, certo? Uhum, E uhum. eu descobri que o meu processo de autocuidado passa muito pelo meu cabelo, pela minha roupa, pelas cores que eu uso, que foi outra coisa que eu descobri. Eu só usava roupa preta, roupa cinza, né? E isso tinha muito a ver com essa minha dificuldade de falar, porque eu aprendi isso também na psicologia das cores, que o Uhum. preto e o cinza traz isso, né? Essa blindagem que eu tinha, tipo, eu tô de preto, ninguém tá vendo nada, ninguém sabe o que eu tô Ih, tô de pensando, preto, ó. né? E depois que eu aprendi isso, eu disse, não, eu aprendi muito, eu tenho estudado bastante a questão da psicologia das cores, então até hoje Eu para vir para a comecei a live ler esse eu quis livro trazer um semana rosa, passada. é incrível. E até pensando na live de hoje, eu pensei, nossa, eu vou falar com a ela. É. Então eu quis trazer uma encharpezinha rosa. Ótimo, muito bom. Ih, Luana, travou de novo. Ó, mas enquanto a Luana volta, vamos ver se ela vai voltar, se não vai cair. Me avisem aí de novo, só pra saber se foi o dela ou se o meu também travou, tá? Senão eu vou falando sozinho aqui. Mas é o seguinte, esse processo de fala, né, assim, ele é tão importante e muitas vezes a gente começa a negligenciar mesmo o nosso cuidado, desse cuidado, né, assim, de roupa, o cuidado com maquiagem. Não, não é que tem que ser, não é que você tem que usar a roupa tal ou você tem que fazer a maquiagem tal. Não é isso, não é nada disso. Mas eu quero que vocês comecem a perceber como é importante e como que a gente vai deixando de se cuidar com coisas muito pequenas. E por que que falar é algo aqui que eu quero deixar mais frisado para vocês? Porque quando a Luana aparecer aqui, eu chamo ela de novo, tá? Que ela sumiu aqui para mim. Mas a fala, ela é extremamente importante. Muitas vezes a gente deixa de. Peraí, ela vai aparecer de novo. A gente deixa de se cuidar justamente porque a gente deixa a fala. Se algo nos machuca, se algo deixa a gente chateado, a gente não fala com ninguém, né? E isso está dizendo muito sobre quem a gente é, né? Então, olha só, se você quer de fato ser melhor, e acho que todo mundo que está aqui deseja ser melhor, você precisa começar a falar sobre aquilo que te deixa chateada. Se alguma pessoa te magoou, você precisa falar com ela que ela te magoou. E tá tudo bem se você falar. Claro que se a outra pessoa vai se sentir ofendida porque você falou alguma coisa com ela, você entende que não é um problema seu, mas um problema dela de ter ficado magoada. A mágoa é dela e não é sua, né? E muitas vezes a gente deixa de falar com medo do que a outra pessoa vai achar ou vai falar, né? E eu não quero que vocês tenham isso como uma verdade para vocês. Não. Sendo que, sempre que a gente magoa a outra pessoa ela tem total liberdade para falar com a gente, né? Que a gente fez alguma coisa que deixou chateada. Então, por que que quando alguém nos machuca, quando alguém fala alguma coisa, a gente também não pode falar? Claro que isso passa por um processo, porque muitas vezes a gente acredita ou começa a achar que é uma coisa boba, que vai passar. Mas aí, deixa eu te perguntar uma coisa.
Você já sentiu, né, aquele nó na garganta? Você sente que parece que tem um bolo assim na garganta. De verdade, você sente isso, né? Alguma coisa começa a apertar. E eu vou falar com vocês uma coisa. Uma vez, eu falei que eu estava atendendo as mães, né? Certa vez, no grupo delas lá, que era um grupo de mães, tinha uma que ela falava muito e ela chamava muita atenção e as meninas não gostavam muito de se relacionar com ela, porque ela era bem assim, pra frente. E certa vez, essa menina especificamente, ela falou algo com uma outra menina que era mais quietinha e ela ficou muito mal, sabe? Ela se sentiu ofendida pelo que a menina tinha falado com ela. E aí, ela foi, depois, isso numa tarefa de grupo delas lá. E aí depois ela foi no atendimento individual comigo. E aí ela falou que ela tinha ficado com a garganta inflamada e ela não sabia o porquê. Mas aí depois ela foi, né, com a conversa e ela foi lembrando o que aconteceu. Ela falou que a menina tinha falado uma coisa com ela e que ela tinha ficado magoada com o que a menina tinha falado e ela queria falar sobre isso com a menina, mas ela não conseguia falar. Olha só, ela não falou e o corpo dela sentiu. Então, na cabeça dela, ela já sabia o que ela deveria fazer, que era falar com a menina. Só que ela não conseguia, conscientemente ela não falava, né? E o que veio? Então, veio o que a gente chama de sintoma, né? Que foi então esse bolo, a garganta inflamada. Deixa eu só ver que a Luana tá voltando aqui. Aí, voltou. Ó, Luana, acontece, tá? Jesus Não do se céu. preocupa. Já botei o Acontece. Wi-Fi, tirei o Wi-Fi 4G, já saí, já voltei. Vamos tentar que vai. Isso mesmo. Eu não sei se você conseguiu, se você me ouviu nesse meio tempo. Acho que não, né? Continua falando da menina aí que eu não peguei Que o. eu tava falando aqui, que quando eu trabalhava com as mães, né? Uma menina, ela se sentiu ofendida pelo que uma outra pessoa falou e ela não falou sobre isso, né? Só que ela não falou e o corpo dela, então, falou pra ela o que ela estava sentindo. Ela teve infecção de garganta porque ela não conseguiu falar. Só que a infecção de garganta. E ela foi ao médico. E o médico falou: olha, é uma infecção, mas aparentemente você não tem doença nenhuma. E foi justamente por conta disso. Que a gente acha que é uma coisa muito pequena, né? Não falar quando algo machuca, quando algo magoa a gente. Mas se a gente não fala, olha como que o corpo da gente é extremamente inteligente. Ele vai lá e joga na sua cara. Olha, isso é errado. Se você não mudar a sua atitude, vai acontecer X e X coisa, né? Por aí, com você, as mulheres, elas te relatam alguma coisa semelhante, que elas deixam de falar e elas sentem alguma coisa por conta disso? Aqui no comentário as meninas já estavam falando, né? E isso acontece muito comigo. Acontece com todo mundo, gente. Acho que quando eu passo a bola pra Luana, trava, tá vendo? Travou de novo aí? Oi, gente, me fala aí, travou o meu também ou só da Luana? Que aí eu vou continuar falando, tá? Então, enquanto ela não volta aqui, o dela saiu de novo. Enquanto ela não volta, o que eu queria falar com vocês? Por que é importante, então, esse processo de você realmente somatizar sempre complica, sempre complica. E eu tô falando aqui para homem, para mulher, para criança. Criança também é muito comum, tá? Sabe os casos de dermatite, né? Dermatite geralmente está associado a alguma coisa psicossomática, tá? Então, alguma coisa que a criança está vivenciando e que ela não consegue expressar por vários motivos, então ela tem ali a dermatite, tá? Ó, o corpo da gente, olha que interessante, ele é muito inteligente, muito mesmo. E ele sempre fala pra gente quando tem alguma coisa errada, tá? Eu gosto de usar uma analogia, já vou falar com vocês. Ó, a Alice está falando aqui. Talvez não tenha muito a ver, porém, quando comecei a praticar a mansidão para controlar meu defeito dominante, nos 4 primeiros dias tive afta. É isso mesmo. Não tem a ver. Só que aí a gente sempre tem que fazer isso que essa minha paciente ela fez. Ó, você sentiu alguma coisa no seu corpo? Vai primeiro ao médico para saber se é alguma coisa orgânica, né? Porque se for, você tem que tratar,
né? Mas aí quando o médico vai lá, faz os exames e ele vê então que não tem nada demais, que nada demais assim, quando ele vê que não é alguma coisa do seu corpo, né, fisicamente, aí a gente começa a pensar, então é alguma coisa psicológica. E aí, então, quando você vai para o psicólogo ou para alguém, né, que vai fazer esse tratamento com você, só ver se a Luana não voltou, não. Quando é alguém que vai começar a fazer esse tratamento, então a gente começa a vasculhar a vida da pessoa, né? Vasculhar é um modo mais assim de falar. Mas a gente faz uma anamnese, a gente faz uma pesquisa um pouco mais detalhada em relação à vida da pessoa, para saber se é alguma coisa recente, alguma coisa pontual, a Luana voltou, ou se é alguma coisa que já está aí assim há muito tempo e que você nunca parou para tratar, mas que agora o seu corpo então está te dando os sinais, né? Na ansiedade, isso é muito comum, tá? Peraí que a Luana tá voltando. Isso é muito comum, que a gente percebe que o sintoma, né, da ansiedade voltou. Tá me ouvindo? Tá me vendo? Continua falando. Tô te ouvindo, Tá. continua falando aí. Beleza. Que então, quando a gente vai conversar então com a pessoa para saber de onde que vem, né? Por que que os sintomas eles estão aparecendo agora, aí a gente vai ver se é algo bem pontual, então de alguma coisa que está acontecendo agora na vida da pessoa que é mais marcante e que está fazendo com que ela se sinta mais angustiada ou com medo de alguma coisa, ou se é algo que vem lá da história dela e que por vários motivos ela não tratou, tá? Mas isso assim, a gente só faz mesmo quando a pessoa então ela se abre pra gente. E aí é uma coisa que eu até ia falar, né, conversar um pouco mais com a Luana mesmo, que é mesmo o tema, né? A cura, ela vem pela fala, e até porque nós, nem eu nem a Luana, temos bola de cristal para adivinhar o que é que se passa na vida da pessoa. Então, o primeiro passo é a pessoa que está ali na nossa frente, ela começar a falar sobre a vida dela, né? E a partir daí, nós que temos, então, esse ouvido mais treinado, a gente que já consegue perceber o comportamento, o comportamento não verbal, né? Então, o que seu corpo está ali fazendo também quando você fala, né? O seu jeito de vestir, tudo isso é uma informação para a gente, né? Então, por isso que é importante, quando você começa a falar, a gente começa a perceber o que está meio que disfuncional ali na sua vida, né? Esse tipo de percepção. Olha, eu tenho aprendido um pouco, né? Uhum, Porque, como eu falei, eu tô estudando bastante sobre. Eu já, na realidade, assim, eu parei pra pensar que faz muito tempo que eu estudo sobre isso. Só que agora eu resolvi dedicar a minha vida a isso, né? Mas a gente realmente percebe. E isso eu comecei percebendo que, assim, eu vou dizer de novo: o falar cura, ele começa em mim. O falar cura, ele sempre, uhum, qualquer coisa que eu traga para os outros, eu começo em mim. Então, como eu falava antes de ter caído 1 milhão de vezes na internet, minha vestimenta, né, várias coisas em mim uhum, demonstravam a minha dificuldade de fala. Então, hoje em dia, eu consigo, mais ou menos, perceber isso em outras pessoas. uhum. No jeito que elas falam, no jeito que elas olham, né? Tem pessoas que elas Isso, têm o olhar mais baixo, elas não olham isso. no olho, né? A posição dos ombros, como ela se Uhum, coloca. A nossa linguagem corporal, ela nos informa muitas coisas, né? Então, por mais que a gente falar, ou a gente não queira falar, o nosso corpo fala, né? uhum. O nosso corpo, ele acaba. Por isso que eu acho que deve ter falado isso já, se eu tô repetindo, porque Não, fica à eu perdi vontade. uma parte da conversa aí. Fica à vontade. Mas assim, muitas das doenças que existem, doenças psicológicas, Uhum, elas provêm do nosso silêncio, né? uhum, A questão de uhum. ansiedade. E por isso que tudo isso que a gente, que eu sempre fico falando que a gente tem que falar, que é falar cura, que quando a gente fala para alguém, seja esse alguém um familiar, seja ele um profissional, um psicólogo, quando a gente fala, perceber se aquilo é uma coisa só minha, ou se aquilo é uma coisa de várias pessoas, ou se aquilo é uma situação que aconteceu, Uhum, né? Então a importância de falar. Porque muitas doenças que o nosso corpo vai manifestando, insônia, desejo de comer o tempo todo, tudo isso a pessoa ela tende a achar que é uma coisa dela, né? uhum, E quando ela fala para alguém, esse alguém pode dizer, olha, eu também.
O falar cura é esse eu também. Eu Aham. também. Eu também. Eu também sinto isso, né? A gente botar ali a pessoa dizer eu também. Uhum. Então, hoje em dia eu perceber nas pessoas algumas coisas porque eu vi em mim, né? Uhum. Essa dificuldade de falar, de se expressar, de, de se vestir, de se Uhum. portar, de dar a sua opinião. Tudo isso, assim, é um treino, né? Tu tava falando que isso Uhum. é uma coisa que vocês têm ouvido treinado. Eu tô treinando o meu. Tô treinando Uhum. o meu pra poder ajudar mais as pessoas. Mas, assim, é uma coisa que a gente É consegue isso, é um perceber, sim. Com processo, né? certeza. Você está treinando o seu ouvido e esse processo também, né, do que a gente está falando aqui, nem sempre é natural a gente falar sobre todas as coisas. Alguns assuntos a gente trava mesmo, mas aí trava por quê, né? E muitas vezes é aí que a gente entra. Por que que você não consegue fazer determinada coisa? Então vamos investigar, né? Porque a vida da gente tudo que a gente já viveu nessa vida tem relação direta com quem a gente é hoje, né? Então, pode ser porque lá, né? Eu vou falar que, vamos supor, lá quando você estava lá no prezinho, com 7 anos de idade, nem sei se existe prezinho mais, porque tudo muda, né? Mas estava lá no prezinho com 7 anos de idade, e aí você deu uma resposta errada, e a professora falou com você que você deu essa resposta errada, e seus coleguinhas riram de você, e a partir dali, você começou então a ficar um pouco mais tímida, né? Isso é muito comum. Eu falo porque, olha só, eu nunca me esqueci desse fato. Eu já falei uma vez uma resposta da tabuada errada na sala. Eu fui a única que falou isso errado. E isso eu nunca esqueci. Nunca esqueci. E eu sempre achava que eu era tímida. Mas eu não sou tímida. Eu não tenho nada de tímida. Só que eu comecei a achar que eu era tímida, né? Por causa disso. Mas aí, com o meu processo, né, que eu fui amadurecendo, eu vi, gente, eu não sou tímida. Se eu tiver que falar alguma coisa, eu vou lá e falo mesmo. E se estiver errado, hoje eu já consigo perceber. Se eu falar alguma coisa errada, não tem problema. Vou lá, peço desculpa, tento fazer melhor da próxima vez. E é isso. É só isso, né? Mas é justamente por esse processo que a gente começa a se conhecer, a entender quais são os nossos limites. Mas, mais uma vez, se eu não falo sobre isso com ninguém, como que as pessoas vão poder me ajudar? Né? E aí, É. uma coisa que eu vou te Essa é a perguntar, para grande. saber sua opinião. Saber sua opinião. Você acha que é, tem diferença de falar, né, sobre essas coisas mais íntimas para amigo e para um terapeuta? Você acha que tem diferença? Com certeza. Muita diferença. Por quê? Não Olha é? só, Hum. eu vou falar de mim. Por exemplo, eu tô aqui no Instagram, tô falando, mudei meu Instagram. Boa parte Uhum. das pessoas que me acompanham são pessoas que eu conheço, pessoas conhecidas. E são pessoas que eu vou ver fora da rede social, eu vou conviver com elas. Então, no momento em que eu falo de alguma dificuldade minha, de que eu falo de alguma fraqueza minha, eu me torno vulnerável para aquelas, né? Uhum. Uhum. Então, assim, eu vou falar que eu tenho uma dificuldade na minha casa, vou falar que eu tenho uma dificuldade de falar de tal tema. Todas as vezes que eu encontrar com aquelas pessoas, vai passar pela minha cabeça que elas estão lembrando do meu problema. É uma coisa assim, que elas vão olhar Uhum. para mim e vão dizer, ai, a Luana ela tem aquele problema. Vai passar pela minha cabeça, mesmo que eu Aham. fique falando pra mim. Porque assim, a gente tem essa síndrome da Beyoncé que eu falo, né? A gente tem a síndrome da Beyoncé, que é achar que é a super estrela e que todo mundo passa 24 horas do dia pensando na gente, né? Não, as Exatamente. pessoas estão Somos o pensando em centro mim, do mundo, né? elas estão elas estão super preocupadas É. comigo. Nossa, meu Deus, né? E daí a gente acaba não falando nada, É. acaba engolindo, né? Fica com aquela coisa que nunca dá sua opinião, nunca fala o que sente, porque a Uhum. gente acha que as pessoas vão estar o tempo inteiro nos observando, nos julgando. E quando você vai num profissional, um terapia, o conselho de vocês não permite, né, que vocês atendam pessoas próximas, né? Vocês não podem Mais ou atender menos, viu? pessoas. Tá, porque aqui Mais ou assim, eu já menos. tentei fazer terapia com um monte de amiga minha e elas me cortam. Não pode, não pode, não pode. Então, assim, Hum. quando tu vai num terapeuta,
ele não conhece, ele não sabe quem é teu pai, quem é tua mãe, são teus filhos, quem são teus amigos. Ele não tá preocupado, ele tá preocupado contigo, Uhum. né? Ele se foca na tua pessoa. Mesmo que tu traga nomes, mesmo que tu leve outras histórias, o foco ali é a tua pessoa, né? E isso dá uma tranquilidade, assim, tipo, nossa, né? Que tu vai sair dali, ele não vai ligar pra tua prima e dizer, olha só, a Elze veio aqui e me contou tal coisa. Não, isso não vai acontecer. Não vai virar piadinha no Uhum. WhatsApp, não vai virar uma piadinha no churrasco de domingo. Não vai, né? Mas assim, isso falando do ponto, procure um mas Uhum. também quero puxar a brasa pro meu assado aqui, que é assim, não deixe de falar. Não deixe Com que esses certeza. pensamentos, não deixe que esses pensamentos da síndrome de Beyoncé te paralise, porque você não é a Beyoncé, as pessoas não Uhum. estão preocupadas com a sua vida. Elas têm os problemas delas, as coisas da vida dela. Uhum. Assim como eu tenho os meus problemas, vários, todo mundo que está aqui nessa live tem os Isso. seus. E quando acabar essa live, elas não vão dormir pensando nos problemas da Uhum. Luana Lima. Ficar deitada na cama pensando, mas a Luana, coitada, lá em Porto Alegre tem isso, isso. Não, elas têm os problemas delas. Então, assim, não deixe de Isso. falar o que você sente, não deixe de ser quem você é, pensando no que a Mariazinha vai achar de você. Porque, assim, Uhum. julgamento, ele vai existir pro que você fizer. Eu salvo. Vai ter uma criatura que vai dizer assim, ter feito isso desse jeito. Tu devia ter feito Exatamente. por outro caminho. Não É. é verdade? Então, Uhum. assim, a gente tem que ter o nosso Uhum. objetivo e fazer. Porque nós não somos a Beyoncé. Coitada da Beyoncé. A Beyoncé, ela espirrar na capa de vários jornais do mundo, né? Com Mas, assim, nós certeza. somos a Beyoncé. É isso mesmo. Não, eu concordo plenamente. E essa questão, né, da gente achar que de ser o centro do mundo, né, de que a gente vai falar alguma coisa, vai se posicionar sobre uma coisa e as pessoas vão marcar a nossa cara para sempre, né? Não vai, porque a gente está muito afundado nos nossos próprios problemas, né? Que a gente falou uma coisa errada aqui, daqui a pouco ninguém lembra mais, né? A não ser que seja alguma coisa na internet que vire meme, aí assim, a gente vai ficar vendo isso aí para sempre. Mas até isso tem um tempo de duração, né? É Não tem verdade. nada que fique assim para sempre. A nossa tendência, a tendência de todo ser humano é esquecer. A gente não lembra de tudo. Na verdade, a gente menos lembra do que lembra, né? Então, a gente não pode parar aí, né? Ficar paralisado aí e achar que se eu falar alguma coisa, vão me marcar e nunca mais eu vou poder falar, dar minha opinião. Não. Porque sempre que você deixa de se posicionar, você deixa de aparecer, as pessoas também param de te ver, né? Então você, de alguma forma, vai ser apagado da cabeça, da mente dessas pessoas, né? Então, a gente pode pensar isso pro lado positivo ou pro lado negativo. Mas vamos pensar aqui, por exemplo, no seu ambiente de família, de amigos, né? Então, se você é aquela pessoa que não aparece e não tem nada a ver com ser aparecido, tá? É de aparecer, de ter presença ali, né? De se posicionar. Então, como que eu vou saber se eu posso contar com você se eu nunca sei sobre o que você pensa, se eu nunca sei se as nossas ideias são semelhantes ou não, né? Então, isso é um outro ponto, né? Você acha que é assim também, Luana? Ih, travou de novo. Vou parar de perguntar pra Luana, porque sempre que eu pergunto pra ela, trava. Mas enfim, Saber. aí voltou, porque Travou? tinha travado. Voltou. Pode Tá. falar. Pergunta de novo aí, só pra eu ter certeza que foi isso que tu perguntou. Sim, e não escutei nada que você falou, mas eu perguntei se você concorda com isso, sabe? Assim, de muitas vezes a gente deixa de se posicionar, deixa de aparecer, né? Até entre os nossos amigos, mas também a gente nunca vai saber se pode contar com essa pessoa, porque ela simplesmente não aparece, né? Então, será que eu posso contar com ela? Você acha que isso faz sentido? Que para você por aí também é assim? Eu acho assim, a gente não tem.
essa obrigação de adivinhar o que o outro está passando, né? Uhum. A gente não tem como ser adivinha, a gente não tem. Então a gente precisa. Ih, travou de novo. E a Luana travou. Travou a Luana aí, gente? Ou travou a mim também? Voltou? Voltou. Travou, travou. Voltou. Acho que Tá eu, aí, tá ó, eu voltando. não consegui pegar o que você falou. Eu vou tentar. É que assim, travou agora de novo. Aí. Ai, gente. Nossa Senhora da Internet, rogai por nós. Arrumar a Nossa Senhora pra internet. Mas tá funcionando, pode falar. Voltou. Mas eu vou falando, tá? Beleza. Posso ir falando? Então, Travou de novo. Deixa eu só ver quanto tempo que a gente tem aqui. Daqui a pouquinho acaba. Pode falar, pode falar. falar. Tá. Então a gente precisa falar. Então, muitas vezes a pessoa tá do nosso lado e a gente não sabe o que tá acontecendo com ela, né? Ela tá ali e muitas vezes ela tá precisando de ajuda e ela não fala. Também tem esses dois lados, assim, não dá pra gente botar a culpa nas pessoas, que ninguém olha por nós, que ninguém cuida da gente, porque a gente não tem essa obrigação de adivinhar o que o outro está de alguma forma, né? Que nós não estamos bem, ou que a nossa opinião. Então, tem que falar, tem que começar esse processo de tentar começar a falar, né? Eu recebo mensagens, mas Luana, eu tô falar e eu não consigo. Então, assim, começa a escrever, que isso é uma coisa que me ajuda bastante. É eu botar num papel e eu escrever as coisas que eu tô sentindo. Uma coisa maior, Uhum, assim, eu peço ajuda para alguém, né? Eu peço. uhum, Então, a gente tem que ter essa consciência de que nós não temos como adivinhar o que as pessoas estão sentindo. E do mesmo jeito, elas não têm obrigação de adivinhar o que nós estamos uhum. sentindo. Então, se a gente está sentindo algum tipo de inquietação, a gente tem que pedir ajuda. De alguma Sim. forma, a gente tem que externar isso. Uhum. Eu tô com medo de não ter respondido o que tu me perguntou, porque falhou o áudio, mas eu acho que eu respondi, não Então, sei. o seu falhou também várias vezes, mas eu acho que sim, deu para pegar direitinho. Eu quero só pontuar uma coisa aqui que você falou, sabe, dessa questão de escrever. Eu acho muito interessante. Muita gente que não consegue falar, ela tende a escrever, né, sobre aquilo que ela está sentindo. Isso é muito bom, né? Isso não é ruim, porque de alguma forma ela está colocando para fora aquilo que está dentro dela. Mas o que eu sempre peço para essas pessoas é que não pare aí, não pare só no escrever. Exija um pouquinho mais de você, né? Porque o escrever, ele é ótimo, ajuda muito. Eu gosto muito de escrever, mas às vezes tem algumas coisas que não vão sair no papel, né? E que o processo de escrita, quem já escreveu diário, por exemplo, né, sabe? Às vezes a gente escreve alguma coisa que não é bem aquilo que a gente gostaria de escrever, né? E aí quando você fala, e aí por que que eu quis falar lá no inicinho, de como que começou, né, o processo de falar, que foi lá com Freud, porque ele percebeu que quando ele deixava a paciente dele falar livremente, apareciam mais coisas do que o que ela queria falar, né? Então, que é o que a gente fala do inconsciente, que às vezes a gente fala de coisas conscientes, aqui a gente está conversando conscientemente, mas eu posso soltar sem querer, trocar seu nome, né? Por que que eu troquei seu nome? Posso fazer uma piadinha aqui sem querer, mas não é sem querer, entende? Então, são todas coisas que a gente vai percebendo nesse processo, né, da psicoterapia ou na terapia, que é o caso da Luana. Mas por isso que é importante, então, a gente parar um pouquinho e pensar. Eu tenho um amigo ou eu tenho uma amiga que é um ótimo ouvinte, né? Que sempre que eu preciso me aconselha. Isso é muito bom. Mas será que o seu amigo, ele vai conseguir, ou sua amiga, vai conseguir pontuar justamente essas coisas que ninguém percebe, né? E que justamente o terapeuta, então, ele é treinado para isso? É isso que eu quero que vocês comecem a pensar, né? Falar é muito importante. Falar sobre tudo. Tudo que quiser falar, pode falar. Mas fale também procure quem vai te ouvir, mas que vai pontuar algumas coisas que
muitas vezes os amigos vão deixar passar, né? Justamente para não perder a amizade, né? Em alguns casos, mas que é necessário, né? Que é preciso mesmo falar. Porque quando a gente começa o processo de psicoterapia ou processo de terapia, de um modo geral, a gente precisa pontuar coisas que são desagradáveis também, né? E que muitas vezes a gente não vai falar isso com qualquer pessoa. Mas não é justamente para a gente melhorar, para a gente ser curado? Então é necessário mexer em algumas feridas, né? E muitas vezes os amigos Sim. não vão mexer nessa ferida, né? É um processo nosso mesmo, é uma responsabilidade minha e da Luana, né? Ai, meu Deus. Não, e assim, é verdade. Porque eu sempre falo também da questão da escuta de qualidade, Uhum, né? Porque a gente precisa ter uma escuta de qualidade e que às vezes a gente entra em pessoas próximas da gente e que às vezes a gente tem que procurar no profissional especializado, sim, né? Tem uhum, que ir na terapia, tem que ir no psicólogo, porque tem que ter uma escuta de qualidade. Porque não uhum, adianta também, me propus a falar, preciso falar, vou falar. Aí você vai e fala e a pessoa te responde com aham. Aham não dá, né? A pessoa abriu a vida dela, é, mexeu naquela ferida que mais estava doendo e a pessoa responde com aham? uhum, Não, né? Não dá pra aham, ser assim, né? Aham. aham, Tem que ter, é, tem que ter uma sim, continuidade. uhum, E muitas vezes esse amigo próximo, essa pessoa, ela não tá pronta, uhum, né, pra te ajudar. E o sim, profissional, como tu já falou, ele é treinado e preparado pra pegar aquela história e desenrolar ela, dizer, não, olha, sim, isso vem daqui, né, faça isso. E outra coisa que eu também falo é que, assim, a questão da rede de apoio, né? A pessoa tá vendo aqui a live e diz, mas eu tenho uma baita rede de apoio, pessoas com quem eu posso falar. Gente, sem querer criar familiar aqui, mas assim, você realmente tem uma rede de apoio? Ou quando você vai lá e abre sua vida, abre seu coração, a pessoa te coloca mais pra baixo? Ou uhum, ela diz assim, não dá bola pra isso, segue a vida, não sei o é, quê. Não, isso não é rede de apoio. Você precisa de uma rede de apoio, uma rede propulsora, uma uhum, rede que te escute e te leve a melhorar. E uhum, muitas vezes essa melhoria pode ser que ela não venha da pessoa do seu lado, não venha do exato, marido, não venha do é, pai, não venha da mãe. uhum, E uhum, aí você vai ter que dizer, olha, eu preciso de uma ajuda profissional, né? exatamente, E dói às vezes a pessoa, mas é meu marido, eu queria que ele me escutasse, que ele me entendesse. Cara, mas ele não tem a obrigação de te entender, exatamente, entendeu? Ele, ele, isso, ele não tem, ele te ama, respeita, mas ele não tem essa obrigação. uhum, Então vai num profissional uhum, que vai te auxiliar, né? perfeito, é isso mesmo. Luana, nosso tempo tá acabando. Tá acabando, eu descobri isso Tá agora também. acabando. A gente tem 2 minutinhos só, mas eu queria, assim, te agradecer demais pela disponibilidade, viu, pela conversa. Espero que você tenha gostado, que quem acompanhou a gente aqui também tenha gostado. Quem sabe a gente não volta, né? Você volta aqui para falar mais sobre isso. Eu acho que vamos ter que repetir, porque travou tanto essa internet que eu acho que a gente merece fazer uma outra live, né? Ó, o convite está feito. Mas eu te agradeço muito pelo espaço. Obrigada. Já um dia e eu agradeço pelo espaço. Para quem ainda não conhece, é só me seguir, tá aqui Isso. em cima, aqui, ó, aqui em Sigam cimazinho a tá meu Luana, nome sigam ali. porque vocês vão gostar Você vai lá demais. e acompanha e quem tá aqui nessa live por causa de mim, siga a Elze, certo? Por favor, fiquem à vontade. A gente está aqui para servir, né, Luana? Esse é o nosso trabalho. Estamos pra... É verdade, estamos aqui para ajudar. Muito Isso. Muito obrigada. obrigada, viu? Um beijo para você. Bom descanso. Vai cuidar das Beijo. crianças. Vou, tem um choro me chamando aqui É. já. Já tô Então ouvindo. tá, um beijo, viu? Fica com Deus. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada, gente, por quem